Olá, pessoal! Eu sou a professora Marcela Paz, do IFES Campus Vila Velha, e hoje nós vamos aprender as diferenças de mitose e meiose. Você sabe comparar mitose e meiose? Nas aulas passadas, nós aprendemos todo o processo de divisão celular, tanto mitótico quanto meiótico. Vimos que eles têm uma série de especificidades. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente ver quais são as semelhanças e as diferenças entre a mitose e a meiose. A primeira coisa que a gente vai observar é a alteração no número cromossômico. Como assim? A mitose é um processo de divisão celular equacional e a meiose é um processo de divisão celular reducional e equacional. Que diferenças são essas? Na mitose equacional, uma célula com um determinado número cromossômico, no nosso exemplo 2N igual a 46, uma célula diploide, sofre divisão celular e gera outras duas células com o mesmo número cromossômico. A meiose, a gente tem uma célula 2N igual a 46, que sofre uma primeira divisão celular, gerando duas células N igual a 23, que essas células geradas, por sua vez, vão se dividir novamente e vão gerar outras duas células, cada uma N igual a 23. Então, aqui a gente já vê as primeiras semelhanças e diferenças da meiose. Entre meiose e mitose. A mitose é uma divisão celular só, que nós podemos observar, ó, uma divisão celular, enquanto a meiose tem duas divisões celulares. Uma que a gente vai chamar de meiose 1 e a outra que a gente vai chamar de meiose 2. Em relação ao número final de células, observamos que a mitose gera duas células e a meiose, ao final de todos os dois processos de divisão, vai gerar 4 células. Então, a gente tem mais uma diferença aqui entre eles, o número de células. A mitose, ela é equacional, mantém o número cromossômico, ou seja, uma célula diploide vai gerar outra célula diploide. A meiose, ela sempre reduz pela metade os números cromossômicos, tá bom? Então, de uma célula diploide, eu vou gerar duas diploides na mitose, e na meiose, de uma célula diploide, eu vou gerar 4 células haploides. Tudo bem? Então, vamos lá. A mitose, quando a gente observa o processo mitótico, por exemplo, uma célula 2N igual a 4. Vamos utilizar essa célula para os dois processos, tá bom? Na mitose, a gente vai ter um par de cromossomos, outro par de cromossomos. Quando essa célula for se dividir, esses cromossomos vão ficar um embaixo do outro. Ok? E quem se separa na mitose são as cromátides irmãs. Então, essas cromátides irmãs aqui, ó, cada uma vai para um lado da célula. Então, aqui vão vir 4, fechando uma célula. E aqui vão vir mais 4, fechando outra célula. Tá bom? Na meiose, então, a gente tem separação de cromátides irmãs na mitose. Na meiose, a gente tem um pareamento desses cromossomos homólogos na meiose 1. Os cromossomos homólogos se pareiam. E a gente, consequentemente, na hora do pareamento, esses cromossomos aqui, cada membro de um par de homólogos, ó, vão para um lado da célula. Então, a gente vai ter aqui uma célula, duas células, né, com 2 cromossomos. Então, é nesse momento que a gente tem a redução do número cromossômico. Agora, ela é uma célula N igual a 2. A mitose já dividiu aqui, já dividiu. Não vai acontecer mais nada. Essas células agora vão se desenvolver. Na meiose, eu preciso ter a separação das cromátides irmãs. A gente sempre tem que ter separação de cromátides irmãs. Agora chegou o momento de separá-las, que é na meiose 2.
Então, a gente vai ter um N igual a 2, N igual a 2 aqui. N igual a 2, um N igual a 2. Cada célula dessa aqui, de que forma? Com 2 cromossomos e 2 cromátides. Mais uma diferença. É importante, sempre importante. Teve dúvida? Desenha, né? Faz um 2N igual a 4, observa os parzinhos de cromossomo homólogo. Se eu tenho 2N igual a 4, eu vou ter 2 pares de cromossomos homólogos, que eles estão sempre nos parzinhos, ó. E na mitose, lembre-se, se você não reduz o número de cromossomos, quem você vai separar são as cromátides irmãs aqui, ó, tá vendo? É um X, você vai separar cada membro desse X aqui para um lado, tá bom? Onde elas ocorrem? Elas ocorrem em células somáticas, a mitose, e a meiose em células germinativas. Então, a meiose, ela acontece em células que não geram gametas, tá? Que são aquelas células que são responsáveis pelo crescimento, pela regeneração dos tecidos, pela defesa do nosso corpo. Então, são células que nunca geram gametas. Na meiose, as células germinativas são aquelas células que vão gerar gametas. Tudo bem? Então, é importante, ó, a mitose ocorre em células somáticas e a meiose em células germinativas. Agora, vamos lá. Diferença do ciclo celular. Vocês lembram do ciclo celular? Que nós temos 2 grandes grupos, né? A intérfase e a divisão celular. Isso acontece tanto na mitose quanto na meiose. A intérfase, ela é separada em 3 grupos, né? Em 3 fases, digamos assim, G1, S e G2. Então, onde está representado por essa seta verde, essas 3 fases correspondem à intérfase. A intérfase é aquele momento do ciclo celular em que a célula não se divide. Nossa, Marcela, a célula não se divide, mas ela está parada? Não, muito pelo contrário. Ela está produzindo todas as suas proteínas, ela está se especializando, ela está crescendo. E em G1 é aquele momento em que a célula recebe um sinal para se dividir. Então, vamos pensar, ter uma visão geral aqui da mitose, e depois a gente vai para a visão geral da meiose para a gente ver semelhanças e diferenças. Vamos começar por aqui, ó. Uma célula com o mesmo número cromossômico que a gente está trabalhando, 2N igual a 4. Essa célula vai ter 4 cromossomos, lembra a hashtag abreviação de cromossomos, e 4 cromátides. Como que seria essa visualização? Assim. 4 cromossomos e 4 cromátides. Ela está em G1. Quando ela chega em um determinado momento, ela recebe um sinal externo e fala, olha, você precisa se dividir. Só que lembra que para dividir tem que multiplicar? Ou tem que multiplicar para dividir? Então, a duplicação é na fase S, na fase de síntese. Então, ao final da fase de síntese, eu vou ter uma célula 2N igual a 4. A gente nunca tem o aumento do número cromossômico. A gente aumenta o número de cromátides. Então, ó, se eu tenho 4 cromossomos, esses cromossomos aqui, eles vão se duplicar. Então, eu não aumento o número de cromossomos, eu aumento o número de cromátides. Então, eu vou ter 4 cromossomos ainda, ó, 4 cromossomos e 8 cromátides, certo? Aí, depois da fase S, de síntese, que é síntese de DNA, por isso que dobra o número de cromátides, mas mantém o número cromossômico, a célula vai para G2, em que ela se prepara para se dividir. Chegou, passou a barreira do G2, ela vai se dividir. Então, ao final da fase de divisão celular, eu vou ter uma célula 2N igual a 4 e outra célula 2N igual a 4. Eu mantive o número cromossômico. Por quê? Porque eu dupliquei as cromátides e depois separei essas cromátides aqui, lá no processo de anáfase. Então, de uma célula, gerou 2. Na meiose, a gente vai partir do mesmo ponto. Vamos olhar aqui o resumo do ciclo celular da meiose. A gente vai ter uma célula 2N igual a 4.
que vai ter 4 cromossomos e 4 cromátides. Ok? Recebeu um sinal, ó, você precisa gerar gametas. Essa célula vai se dividir, vai entrar em G1. A meiose também tem intérfase, tá vendo? A parte verde clara é intérfase. A primeira intérfase dela tem a fase G1, tem a fase S e tem a fase G2. É a mesma coisa. A célula para aqui, né, tá se especializando, aí recebe um sinal para virar, para se dividir. Aí, antes de dividir, precisa multiplicar a quantidade de quê? De cromátides. Então, a gente aqui na fase S, vou puxar uma seta para cá, ó, para representar aqui que tem mais espaço. 2N igual a 4, ó, não mudei o N dela. Mas no final de S, o que aconteceu? Se eu tenho 4 cromossomos, no final de S eu vou continuar com 4 cromossomos, mas agora eu vou dobrar o número de cromátides. Então, eu tenho 4 cromossomos com 8 cromátides. Aí entra em G2, se prepara para dividir e vem a meiose 1. Na meiose 1, a gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos. Cromossomo com o mesmo tamanho, mesma sequência de DNA, mesma posição de centrômetro. Eles se pareiam. E ao final de meiose 1, eu tenho a separação desses cromossomos homólogos, indo um para cada célula. Certo? Esse aqui é a meiose 1. Essa célula aqui vai sofrer uma breve intérfase. Essas duas células aqui, elas precisam se reorganizar. Tanto que quando a gente viu na aula de meiose, o material genético ele se descondensa para ter uma síntese proteica, né, ter transcrição, tradução, para ela se reorganizar, produzir suas proteínas para a segunda divisão. Tá? Então, aqui, na meiose, eu vou ter o que? Ao final da meiose 1, eu vou ter uma célula N igual a 2, ó, igual a 2 cromossomos, eu vou ter 2 cromossomos e 4 cromátides em cada célula. Aí a célula vai entrar na intérfase e vai manter isso aqui. Né? Essas duas células aqui entram na intérfase. Aí as duas células, agora, elas saíram da intérfase e vão entrar em meiose 1, meiose 2. Na meiose 2, que é semelhante à mitose, essas células vão se dividir e cada célula dessa aqui gera mais 2 células. Ok? Agora separa as cromátides irmãs. Quando separa cromátides irmãs, a gente mantém um número cromossômico. Então, a meiose, a gente observa que tem 2 intérfases. Só que uma intérfase bem curtinha. Só que na meiose, a gente só tem uma fase S de síntese. Só duplica o material genético uma vez, como na mitose. Só duplica uma vez. E a segunda intérfase é uma intérfase só de reorganização celular. Tá bom? Então, o ciclo celular da mitose, nós temos uma intérfase seguida de uma divisão. Na meiose, a gente tem uma intérfase, uma divisão, uma intérfase mais curtinha e outra divisão celular, gerando 4 células no final. Tá bom? Agora, uma coisa importante é a gente entender essas diferenças entre o número de cromossomos e de cromátides. Isso é importante. Tá bom? Vamos ver essas diferenças? Que diferenças são essas? Vamos revisar aqui. A gente já revisou na aula de meiose, mas vamos revisar de novo. Cromossomos homólogos, cromossomos com o mesmo tamanho, mesma sequência, né, de genes, não necessariamente de alelos, e mesma posição de centrômero. Então, nessa imagem aqui, eu tenho 4 cromossomos homólogos, tá vendo? E eles estão em parzinhos, eu tenho 2 pares de cromossomos, um vem do pai e um vem da mãe. Esse aqui é a mesma coisa, ó, um vem do pai e outro vem da mãe. Então, na nossa imagem, nós temos 2 pares de cromossomos homólogos, né? E as cromátides irmãs são o quê? São esses cromossomos homólogos duplicados. Eles ficam com uma molécula de DNA idêntica. Lá na fase S é produzida uma outra molécula de DNA. Repetindo o que nós já vimos na última aula, ó, de meiose. O que acontece aqui? Aqui a gente tem em cada cromátide dessa uma molécula de DNA. Elas estão presas ao centrômero, elas são geneticamente idênticas.
Então, ó, visualize que isso aqui acontece em todas os quatro cromossomos, ó. Então, as cromátides irmãs são essas moléculas de DNA que ficam unidas pelo centrômero. Elas são geneticamente idênticas. Elas que se separam na mitose e na meiose 2. Então, vamos pensar a diferença entre o número de cromossomos e cromátides. Esse aqui é o nosso exemplo, a gente vai partir dele, tá bom? Eu quero que vocês pensem. Qual o 2N dessa célula? Isso, 2N igual a 4. Quantos cromossomos eu tenho? 4 cromossomos. Quantas cromátides eu tenho? 4 cromátides. Se eu tenho 4 cromátides e 4 cromossomos, essa célula aqui, ela já passou pela fase S? Não. Ela não terminou a fase S. Às vezes ela nem entrou ainda, porque ela não tem o número de cromátides duplicado. Vamos começar a comparar a intérfase. Na mitose, né, eu vou desenhar um ciclo celular aqui só para a gente não se perder, ó, para facilitar a vida de vocês. Vamos desenhar um ciclo celular aqui. Ó, G1, S, G2 e mitose. Agora o da meiose. G1, S, G2, meiose 1, intérfase pequenininha e meiose 2, ok? A gente está aqui, ó, na G1, tanto da meiose quanto da mitose. Material genético não se duplicou, então tem uma célula 2N igual a 4 na mitose e uma célula 2N igual a 4 na meiose, ok? Na fase S, agora essas células vão se dividir. Desculpa, o material genético vai duplicar. Na meiose 1, eu tenho aqui, ó, a duplicação. Na mitose, eu tenho a duplicação do material genético. Então, tem uma célula 2N igual a 4, ó. 2N igual a 4. Na mitose, eu permaneço com a célula 2N igual a 4. Na meiose também. Estou na fase S. E a gente vê que na meiose 2, os cromossomos eles já estão duplicados, né? Mas eles estão separados em quê? Em duas células diferentes. Olha só que interessante. Isso tudo aqui na meiose 1 é uma célula. Isso aqui na mitose é outra célula. Então, na fase S, tanto da mitose quanto da meiose 1, eu tenho um 2N igual a 4, com 4 cromossomos e 8 cromátides. E na meiose 1, na meiose 2, eu não tenho a fase S, não tem síntese. Lembra que é uma intérfase curtinha? Cada célula vai ter 2 cromossomos com 2 cromátides cada. Agora, vamos ver em G2. G2 é a mesma coisa, a célula não começou a se dividir ainda. Eu tenho uma célula 2N igual a 4, com 4 cromossomos e 8 cromátides, ok? E a meiose a gente não tem G2, a gente tem aquela intérfase curtinha, não é isso? Aí vamos para a divisão celular. Quando se divide, ao final da mitose, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 células com, vamos contar quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos em cada célula, com 4 cromátides. Só que na meiose, como a gente divide os cromossomos homólogos, eu vou ter 2 células, ó, tá vendo? 2 células N igual a 2, com 2 cromossomos e 4 cromátides. E ao final da meiose 2, eu vou ter 4 células. Nossa, de onde surgiu 4 células? Uma célula gera 2 e a outra célula gera mais 2. Então, para a gente saber se uma célula sofre mitose ou sofre meiose, basta a gente olhar o produto final dela. Se após a divisão permaneceu o número cromossômico da original, é mitose. Se após a divisão celular reduziu o número cromossômico original e gerou 2 células, é uma meiose.
E na meiose 2, se a gente tem metade do número cromossômico da célula original, e 4 células, nós temos aqui uma meiose. Em relação à posição dos cromossomos, né? Vamos ver aqui a diferença de mitose e meiose. Ó, a gente separa aqui, eu coloquei esses 4 cromossomos aqui coloridinhos para facilitar. Na mitose, numa célula, no nosso exemplo, 2N igual a 4, essas células aqui, elas vão estar uma embaixo da outra, ó, um cromossomo embaixo do outro, e a gente imagina aqui que as fibras do fuso vão se ligar ao centrômero para que possa separar essa aqui depois. Como que a gente sabe? Ah, Marcelo, eu vi um desenho e eu não sei se ela está em meiose 1 ou se ela está em mitose. Como que eu vou saber? Na meiose, a gente está vendo que o cromossomo não está um embaixo do outro. Os cromossomos homólogos estão pareados, ok? Então, quando vier as fibras aqui, ó, eles vão puxar cada cromossomo para um lado da célula. E como que está na meiose 2? Na meiose 2, os cromossomos vão estar um embaixo do outro. Nossa, mas como que eu vou saber, então, a diferença da meiose 2 para a mitose? A gente vai olhar o quê? O número de cromossomos da célula original. Nosso número não é 4? É. Se eu tenho, na metáfase, 4 cromossomos, um embaixo do outro, é uma mitose. Se no nosso exemplo aqui eu tiver, ó, a gente tem 2, um embaixo do outro, então eu tenho uma meiose 2, tá certo? Então a meiose 2 é muito semelhante com a mitose. A gente tem a diferença basicamente da metade do número cromossômico, enquanto a meiose 1, a gente tem um pareamento de cromossomos homólogos, nós temos variabilidade genética, tudo que a gente já viu nas outras aulas. Em relação à variabilidade genética, a mitose, ela gera 2 células geneticamente idênticas, né? Salvo algumas exceções de mutação, mas no processo mitótico a gente quase não tem alteração cromossômica, assim, de diferença. Enquanto que na meiose a gente gera 4 células geneticamente diferentes, ó. Essa variação aqui, isso aqui que contribui para as diferenças que nós temos entre os irmãos, né? Do mesmo pai, da mesma mãe, não é gêmeo, univitelino. Por que nós não somos todos iguais? Primeiro temos a influência do ambiente e depois nós temos essa troca de material genético, esse crossing over, né? Que acontece durante a meiose 1, que o principal objetivo do crossing é manter os cromossomos estáveis na placa metafásica pareados. E a consequência é essa variabilidade genética que na mitose não tem. Pessoal, as diferenças básicas são essas. Muito obrigada e espero que vocês tenham compreendido. Tchau, tchau e até a próxima aula.